clã é meu sangue e o pilar é seu mestre. Eu sou a Tamires do Resenhando Sonhos e hoje a gente vai conversar sobre Jade City, ou a Cidade de Jade. Jade City, ou Cidade de Jade, conforme saiu aqui no Brasil, é o primeiro livro da The Green Bone Saga da Fonda Lee. Eu não tenho certeza se o nome da série foi traduzido ou se manteve The Green Bone Saga ou ficou Saga dos Ossos Verdes. Eu não consegui encontrar essa informação, não consegui encontrar o nome da série em nenhum lugar, então eu vou chamar de Green Bone Saga ao longo do vídeo. Essa série começou a ser publicada em 2017, chegou recentemente aqui no Brasil com o primeiro volume. O segundo volume já foi anunciado, é uma trilogia e é composta então por Jade City, ou Cidade de Jade. O segundo livro é Jade War, ou Guerra de Jade. E o terceiro livro é Jade Legacy, ou deve ser traduzido para Legado de Jade? Não sei, não tenho certeza, esse aqui ainda não teve título confirmado. Os 3 livros, então, já lançados lá fora. Aqui no Brasil temos o primeiro e os outros livros em processo de publicação. Essa série, como eu falei, começou a ser publicada em 2017 e foi concluída em 2021. Então já tem alguns anos aí que ela está no mercado. Eu li o primeiro livro pela primeira vez em 2022 e eu acabei não dando continuidade na época, tinha outras coisas para ler. E se eu coloquei essa série enquanto um dos meus objetivos para concluir em 2024, acabei relendo o primeiro livro e devorei os outros 2 e com certeza aí foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, então eu resolvi vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre essa trilogia da Fonda Lee, que é espetacular. E é incrível como a história só melhora do primeiro livro pro terceiro. E essa é uma das coisas que é mais interessante também, porque acontece um fenômeno que é um pouco difícil de acontecer nas séries, né? Que é essa crescência. E os livros têm as notas todas, inclusive nas redes sociais, um mais alto que o outro. Essa não foi a primeira história da Fonda Lee que eu li um outro livro dela de ficção científica, Exo, se eu não me engano, ou Exo, que saiu pela plataforma 21 há alguns anos atrás, não tinha gostado, e aí até por isso demorei um pouco mais pra pegar a Cidade de Jade, mas veio aí, e eu fiquei bastante impressionada com a progressão dessa série, e acho que é uma excelente dica pra você que gosta de fantasia, bastante focada em política, em desenvolvimento de personagem e em trama familiar. Vou começar conversando um pouquinho com vocês então sobre o que é essa história. Em Jade City a gente vai conhecer K-Kon. Esse é um local que durante muito tempo passou por um conflito, então quando a história começa faz algum tempo que uma guerra aqui acabou e eles conseguiram se dissipar um pouco desse cenário, então esse local tá vivendo um período de paz e uma das principais coisas aqui de K-Kon é a mineração de jade. A jade aqui, que é essa pedra preciosa, ela não é só preciosa em valor, ela também agrega poderes para as pessoas que sabem usá-la. A jade consegue aumentar a velocidade, deixar uma pessoa mais forte, fazer a pessoa conseguir ler as emoções de outra pessoa e interferir com o corpo de uma outra pessoa dependendo da habilidade e da quantidade de jade que a outra pessoa está portando. Existem aqui academias que treinam os Kaiganeses para portarem a jade e é algo restrito aqui dessa localidade. Essa mineração de jade é controlada por 2 clãs, que são os 2 grandes inimigos aqui nessa história, que durante a guerra eram aliados. E esses 2 clãs então é o Desponta e o clã da Montanha. A história, porém, é contada do ponto de vista do clã Desponta. É dentro dessa família, do legado da família Cole, que nós vamos ter a história de Jade City, da cidade de Jade, contada aqui. Do lado do clã Desponta, então, a gente vai ter o patriarca Cole. Ele foi o líder, o pilar por muito tempo, mas quando essa história começa, ele entregou o controle desse clã para o seu neto. O filho dele morreu e ele ficou com 3 netos herdeiros aí, que é o Lan, o Hilo e a Shay. O Lan é o mais velho, então é ele que herda, mas todo mundo tem muitas dúvidas com relação ao Lan, porque o Lan é uma pessoa mais soft, assim. Ele consegue balançar muito bem uma certa compaixão, então ele não é aquele personagem que vai prezar pelo sacrifício, pelo desafio e pela morte daqueles que rompem as regras o tempo todo. Ele consegue ponderar e abrir exceções. E aqui, vindo de um cenário de guerra, onde muitas pessoas que estão observando esse clã, o futuro desse clã, viram um mundo diferente, um mundo onde todo mundo tinha que ser um pouco mais direto nas suas decisões e sem muito sentimentalismo, essas pessoas olham pro Lan e pro futuro desse clã com uma certa incerteza por ele ter esse posicionamento. Porém, o Lan, ele tá se preparando para governar um
um período de paz. Então ele não vê por que é necessário manter certa rigidez numa situação que é diferente agora. Na segunda posição, e enquanto um dos braços direito dele aqui dentro da hierarquia, todos os nomes, gente, são diferentes, tá? Então existe toda uma hierarquia dentro desses clãs. Tem o Pilar, tem o Horn, que eu acho que ficou como chifre, tem os lanternas, tem o punho, tem os dedos. Cada nome desses é uma hierarquia. Mas o Horn e o Weatherman, que eu acho que talvez tenha sido traduzido como Homem do Tempo, são duas das posições mais importantes aqui para o Pilar. E o Hilo, então, tá nessa posição muito próximo do irmão. Só que o Hilo, ele é aquele cara maluco que qualquer coisa ele aproveita pra lutar, pra fazer um desafio, pra ficar mais forte. Ele tem pavio curto, ele gosta de resolver as coisas no braço. Ele tem a posição ali, então, mais alta exatamente na resolução, no músculo, sabe? De resolver treta na pancadaria. E ele também é um excelente portador de Jade, e isso obviamente ajuda ele a manter essa posição. E por ele ser assim super destemido, obviamente que as pessoas também ao redor, os guerreiros ali, todo mundo que tá abaixo dele no clã, olha pra ele com muita lealdade. E aí por último temos a Shay. A Shay era a neta favorita, ela passou pela academia, ela teve um desempenho exemplar, ela era uma excelente lutadora, só que a Shay tomou uma decisão que vai contra aqui tudo que essa família prega, né? Essa lealdade familiar. Ela resolveu sair do país e ir para um outro lugar estudar, passar pela faculdade, arrumar um emprego, viver uma vida sem Jade. Isso para eles é tipo um grande crime aqui, porque essa Jade é o legado da família. A vida toda deles é Jade, eles respiram Jade. Tudo é em volta dessa Jade. Inclusive, uma das principais coisas sobre essa história é exatamente sobre esse legado familiar. Essa história vai se passar dentro de aproximadamente 30 anos. A gente vai ver algumas gerações dessa família aqui durante essa história e do como a lealdade e eles tentarem a todo custo manter o nome Cole vivo tem um custo e faz com que certas coisas precisam ser manejadas aqui de formas às vezes um pouco questionáveis para que essa sobrevivência seja viável. E pensando nisso, eu recomendo muito essa série de livros para quem gostou de Sons of Anarchy e para quem gostou de Peaky Blinders. É a mesma vibe, só que pensando num mundo onde existe essa magia que está relacionada com a Jade. Porém, essa é uma fantasia urbana, tá? Então, a parte fantástica mesmo da Jade, que é esses superpoderes, ela não é a coisa mais trabalhada na história. Ela é trabalhada, obviamente, onde a gente tem cenas de luta, e são cenas onde a Fondali executa muito bem. A Fondali, ela tem não sei que faixa, não sei que cinturão em artes marciais aí, então ela conseguiu reproduzir muito bem esse conceito dentro da história. Mas a influência dessa Jade, ela vai ser trabalhada dentro da história de outras formas. Então, se você é aquele leitor que gosta de fantasia, mas fica meio assim pra entrar num mundo novo, pra ter que entender todo mundo novo, você não precisa se preocupar, porque é uma fantasia urbana. Essa localidade é o cenário, as coisas são muito parecidas com o nosso mundo. A diferença é que eles vivem ali numa bolha e tem algumas regras aí nesse clã, como os nomes diferentes de como a hierarquia funciona. E aí, voltando a falar da Shay, ela está voltando pra esse local depois de vários anos afastada, porque o avô dela tá velhinho, né? Tá aquela coisa de ser, quanto tempo será que ele ainda vai ficar vivo? Então ela volta pra passar um tempo com a família, mas ela ainda se mantém sem Jade. Isso é um problema ali, é uma rixa entre eles. Esse é um lado da história. E a gente tem o outro clã, que é o clã da montanha, ou clã montanha, não sei se tem dá na tradução. Nesse outro clã, ele é liderado por uma mulher, que é a Itmadashi. A Itmadashi não conquistou a sua posição de pilar aqui nesse clã de forma amigável. O equivalente ao líder da família Cole, depois dessa guerra, ficou sem herdeiros. Então ele resolveu adotar algumas crianças. E entre essas crianças, ele adotou a Itmadashi. Só que ela nunca foi verdadeiramente cogitada para ser o pilar. Os dois irmãos adotivos, homens dela, é que foram cogitados e treinados. Só que ela não recebeu isso muito bem, então ela resolveu matar todo mundo. Então ela dá um jeito ali de eliminar toda a concorrência e assume a posição de pilar desse clã. Isso não é um segredo, isso não é um mistério, ela realmente resolveu passar a faca em todo mundo e assumir o controle desse clã. E o grande objetivo da Itmadashi é que ela quer reunir os clãs novamente. Só que, obviamente,
que é ela que quer ficar no poder, não é mesmo? Então ela quer juntar, mas ela quer manter o controle. Então, na verdade, ela quer que Desponta dobre o joelho e se renda a ela. E esse é, efetivamente, o grande conflito que vai costurar esses 3 livros. O duelo entre esses 2 clãs, que vai acontecer de diversas formas, para quem vai efetivamente manter o controle aqui, se ele vai se manter nivelado, se um vai sobrepor o outro, e as consequências que essa guerra, às vezes silenciosa e às vezes não tão silenciosa, tem no mercado de Jade, para cada uma dessas famílias e para o mundo exterior também. Porém, a gente não tem pontos de vista do clã da montanha, tá? A gente só tem ponto de vista do clã Desponta com os nossos protagonistas principais e um outro ponto de vista de um personagem que aparece de vez em quando na história para trazer o ponto de vista de uma pessoa que está um pouco mais afastada e que enxerga esses personagens e essa história e esse conflito entre clãs de uma forma isolada, porque é uma pessoa que não porta gente. E aí, como toda história de clã, a gente vai ter famílias que servem a um clã, famílias que servem a outro clã, estabelecimentos que ficam em guerra de território, então estabelecimentos que ficam em certos territórios. Se você tá num território, você paga tributo para um clã e você é dono de um comércio, você é um lanterna, daí tem os dedos, que são aqueles que fazem o trabalho mais qualquer coisa, e aí tem toda uma hierarquia aqui de posições que se você almejar, você pode ir tentar subindo aí. Fora esses 4 personagens que eu apresentei pra vocês, a gente tem mais um personagem na família Cole, que é o Emery Anden. O Emery Anden é um primo que foi adotado dentro da família Cole, que ele ainda é bastante jovem, ele ainda está na academia treinando pra ser um osso verde. A manipulação de Jade aqui, ela exige um treinamento, porque a Jade, assim como concede habilidades, também pode levar à loucura. Então ela também pode consumir, pode tomar conta da pessoa. E é por isso que não é todo mundo que manipula essa Jade. Quem quer se submeter a essa Jade normalmente começa a treinar, né, a se submeter a essa Jade muito jovem para conseguir ir criando uma certa resistência. É óbvio que existem alguns truques e algumas formas aqui, inclusive existe uma droga circulando no mercado que ajuda com essa situação, porém também é algo que enfraquece, que pode viciar e que tem consequências negativas, como pode ter positivas também se usada enquanto medicina em alguns aspectos. Então, esse mercado paralelo aí de pessoas que não têm acesso a Jade, mas querem ter, é sempre um assunto dentro da história. Como que se consegue Jade aqui? Você consegue através da sua posição. Quem passa pela academia tem estágios e pode sair da academia portando até 4 pedras de Jade. Mas caso você entre em conflito com uma outra pessoa, você trave o duelo com um outro portador de Jade. Se você ganhar esse duelo, se a outra pessoa morrer, você herda, né, a Jade dessas pessoas. Então, duelos dessa história, no sentido de reparar problemas através de um duelo, são bem comuns. E como que se usa essa Jade? Você pode fazer através de joias, então tem personagens que usam um colar, outros usam tipo uma corrente que fica enrolada no braço, no pulso, e eles também portam uma faca especial que também tem Jade. Então essas são algumas das formas de portar Jade, pode ser no cinto, enfim. E aí, quanto mais Jade você porta, mais poderoso você é, se você ainda tá lúcido o suficiente para controlar esse poder todo que você carrega, porque às vezes as coisas saem um pouquinho de controle. Eu falei pra vocês que essa era uma história geracional e uma das referências que é sempre usada pra esse livro é o Poderoso Chefão, The Godfather, e a Fonda Lee falou que ela não necessariamente gosta de famílias criminosas, ela gosta de famílias, e foi isso que ela quis retratar aqui. Ela trouxe a história dessa família, da família Cole, e do quanto a Jade influenciou na história dessa família, nesse legado de alguma forma. E eu acho que a Fonda Lee tem um mérito muito grande nessa trilogia, com algo que é muito difícil de fazer em história de fantasia, que é você carregar a balança do livro muito bem estruturada ao longo de toda a história. Normalmente a história ela é carregada de romance, ou ela é carregada de política, ou ela é carregada de world building, ou ela é carregada de religião, ou ela é carregada de filosofia. Normalmente os autores escolhem 1 ou 2 tópicos para focar a história. O legal sobre essa história da Fonda Lee é que a balança de tópicos tá sempre muito bem nivelada, ou quando ela não tá nivelada, ela tá trocando
cadeiras aqui. Por quê? Porque essa influência da Jade, ela não acontece só quem conseguiu conquistar um território a mais ou quem não conseguiu conquistar um território a mais. Essa influência e essa guerra dos clãs para quem vai ter mais dinheiro, vai ter mais influência, vaza aqui desse local. Então, tem muita política nesse livro, política que acontece dentro desse local, que acontece fora, que acontece em comunicação com outros países. Tem muita relação internacional aqui também, a partir de um certo momento onde os personagens que estão ali, os dois clãs, percebem que é preciso olhar pra fora, porque o lado de fora começou a olhar pra essa Jade e começou a querer meter a mão nessa Jade. É uma história que vai ter muitos aspectos econômicos aqui, porque essa Jade é uma moeda, de certa forma, e os mercados que cada um desses clãs comanda determina quem tá mais rico e quem tá mais pobre, e o clã mais rico, obviamente, tem mais poder sobre o clã que tá um pouquinho mais ruim das pernas ali. A religião é importante, porque existe uma grande crença aqui de que esse poder foi cedido para essas pessoas por uma força aí, e aí tem algumas regras, como por exemplo essas regras de duelo que vêm dessa essência de religião. A gente tem várias cenas de ação que são muito boas, como eu falei pra vocês. Então, existem essas cenas de ação também em momentos específicos do livro pra dar uma movimentada e deixar a gente em pânico, porque essa é uma das palavras mais fortes desse livro, é ficar o tempo inteiro em pânico. Esse é um livro que vai falar sobre idiomas. Você quer sair desse local e quer se comunicar com outros países, quer começar a negociar, quer expandir comércio, mas os outros países falam outros idiomas, e aí você não tem pessoas que falam esse idioma porque você manteve todo mundo ali, daí talvez tenha uma pessoa que saiu, né? Então, essas relações que vão se criando e essa política que vai se criando aqui ao redor vai abrindo outras portas. O terceiro livro, por exemplo, é bastante carregado no poder de medicina que a Jade pode ter e como isso pode também influenciar. Leis novas precisam ser aprovadas, quem são as pessoas que estão no congresso desses locais, quem vai facilitar, quantas pessoas de cada clã têm poder de voto nos lugares onde as coisas são decididas. Então é uma história que vai conseguindo estender tentáculos através de vários assuntos, e esses assuntos nem sempre estão tão explícitos assim na tela. Às vezes a gente tá vendo algo acontecer que parece muito mundano, que parece muito tradicional do que a história já tá mostrando, mas por trás da história teve uma conversa lá atrás, um personagem que estava desaparecido, uma pessoa que estava numa missão disfarçada, e essa pessoa estava resolvendo e amarrando exatamente uma dessas coisas. Foi aí, efetivamente, que a Fonda Lee, ela se superou. Foi em como ela conseguiu transformar essa história, que podia ser só uma história de personagens lutando por causa de Jade, numa grande trama política, social e econômica que mostra as maquinações aqui ao longo de décadas de duas forças muito poderosas que costumam resolver as coisas no soco, mas que na verdade estão traçando planos que podem impactar o futuro do mundo e não só dessa ilha pequenininha onde eles estão, que é o que parece o começo dessa história, que você fica... Quando eu comecei a ler esse livro pela primeira vez, né, Jade City pela primeira vez, eu fiquei assim, como é que o resto do mundo não tá de olho nessa Jade? Como é que o resto do mundo vê essa situação toda? E a história vai nos contando isso ao longo dos livros. E um outro tópico que é muito forte nesse livro é o nacionalismo. É o orgulho que as pessoas têm de pertencer a esse país ou a pertencer a um outro país, que é com quem eles vão ter um pouco mais de diálogo aqui, das diferenças, das tradições, do quanto se tem receio, medo e até preconceito de expandir certas coisas, de, como eu falei pra vocês, da própria Shay que saiu, de como as pessoas veem isso, porque o nacionalismo aqui desses personagens está muito atrelado a esse legado da Jade, né? Então isso tem um impacto que também vai sendo trabalhado em diferentes graus ao longo do livro, e os personagens vão explorando isso conforme lhes servir melhor aos seus propósitos. E aí uma outra coisa que eu acho que eu tenho que dar todo o crédito pra Fonda Lee é que não tem como ficar entediado lendo esses 3 livros, tá? Galera, é assim, a qualquer momento vai dar uma treta muito grande. A qualquer momento alguém vai ser sequestrado, traído, alguém vai puxar o tapete, vai ter um assassinato, alguém vai duelar e vai morrer, alguém que você pensou que estava do teu lado, na verdade tá do lado do inimigo, alguma coisa vai explodir, alguém vai estar no lugar errado na hora errada, sabe? Alguém vai contar uma mentira, uma treta que vai desencadear um negócio mirabolante. Alguém vai cometer um erro e vai gerar
um grande transtorno. Não tem como ficar entediado lendo esses livros, porque o tempo todo tem alguma coisa acontecendo e o tempo todo tem cabeças rolando, pessoas aprontando, a situação tá sempre virando, a gente nunca sabe, nunca dá pra confiar que quem tá aqui, que o plano que tá aqui em cima realmente vai ficar aqui em cima há muito tempo, as cadeiras estão sempre se mexendo o tempo inteiro até o último minuto dessa série. E isso foi, assim, sensacional, porque eu fui fazer essa releitura do primeiro livro e eu pensei, e eu nem tava assim, tipo, nossa, será que precisa? Eu tava mais preocupada em não me lembrar das coisas. E eu terminei o primeiro livro muito focada em já ir pro segundo, e a hora que terminou o segundo, eu estava ensandecida. E ler o terceiro livro foi uma experiência canônica na minha vida. Porque assim, ó, Jade City, Cidade de Jade, a gente vai conhecer os personagens, vai se ambientar, vai ver que as coisas são, assim, já mirabolantes de cara, porque nesse livro já acontece um monte de coisa, o personagem já morre, já dá um monte de treta aqui, as cadeiras já mudam, as peças desse tabuleiro se mexem muito rapidamente. Então, quando esse livro termina, existem certas coisas em jogo. Daí você vai pra Jade War, e esse é um livro que, apesar de ser pra distribuir peças no tabuleiro, é uma distribuição de muito risco. Então os personagens estão o tempo inteiro correndo risco. Tem muitas coisas acontecendo. As pessoas que se precisa confiar para fazer as coisas acontecerem nesse livro, elas não são confiáveis. Então você fica o tempo inteiro na beiradinha, assim, da cadeira, esperando coisas acontecerem. E aí você vai pro terceiro livro e é óbvio que, bom, o terceiro livro tem que resolver a história. E aí, mais ou menos em 30% desse livro, acontece uma coisa em particular que eu pensei assim, meu Deus do céu. Se ela fez isso aqui é o final da série. O que vai acontecer nos próximos 70% do livro, sabe? Tem tudo isso aqui de página, ela já acabou o livro. Então, foi uma experiência muito intensa de leitura, como fazia muito tempo que eu não pegava um livro, uma série, assim, inédita pra ler do começo ao fim, que eu fosse me sentir tão empolgada e tão motivada pela leitura quanto aconteceu com essa trama aqui. Eu adorei e eu super recomendo, se você lê inglês, já pode ler os 3 livros um atrás do outro, faça isso, depois você vem me agradecer, porque eu virei o próprio meme do eu falava sobre Jade City 90% do tempo e os outros 10% eu estava esperando que alguém falasse dessa série pra mim. Inclusive aconteceu uma coisa que eu não costumo fazer, mas eu senti muita vontade depois que eu terminei esse livro, eu senti que eu não tinha me despedido ainda. E aí eu descobri que a Fondali tinha publicado mais algumas histórias à parte do universo. Então em 2022 ela publicou The Jade Setter of Jong-Eun, que é uma novela. Essa história não tem necessariamente uma conexão com a história principal. A gente vai ver alguns personagens. A gente vê a Aiti Madashi e a gente vê o Lan nessa história e o Hilo também. Mas é uma história que se passa antes do começo de Jade City. Mas é sobre um outro personagem que é um aprendiz de um... não sei se joalheiro é a palavra certa, mas ele que faz as peças de jade para as pessoas usarem, né? Então ele acaba manipulando muito dessa jade e é uma pessoa de extrema confiança, né? Porque esses guerreiros vão lá e entregam a sua jade para ele fazer, né? Os colares, os cintos, as pulseiras, as cordas, as facas. Então é uma história de um ponto diferente, mas que acaba fazendo a gente entender melhor um pouco como esse mundo funciona. E em 2023 ela liberou uma coletânea de contos que se chama Jade Charts, onde tem 4 contos que vão focar em personagens diferentes, mas que ajudam a dar um pouquinho de contexto sobre relações e situações que quando Jade City começa, a cidade de Jade começa, essas relações já estão firmadas, essas decisões já foram tomadas. E tem uma em particular que é um dos meus contos favoritos, que é o conto da Shay, que eu acho que realinha um pouco a nossa visão sobre essa personagem, mesmo depois de ter acompanhado o livro todo, assim, a série, a trilogia inteira, né? Eu acho que é um conto que, de todos eles, eu acho que foi o mais importante pra adicionar perspectiva diferente, mas todos os contos são muito legais, então, além dos 3 livros, tem essas outras histórias que dá pra complementar. E aí, gente, falando sobre personagens, esse livro é uma grande gangorra de amor e ódio, porque eu acho que não é muito difícil gostar de um personagem do início ao fim com a mesma intensidade, porque os personagens são colocados em situações que eles têm que tomar decisões que às vezes vão contra coisas que a gente acredita ou que não são as melhores decisões possíveis, então tem que passar um paninho assim de vez em quando pra eles. Eu acho que de todos os personagens, a personagem que é mais complexa dos 3 irmãos é a Shay. A Shay é a personagem que faz o maior arco dentro do livro em termos de entender quem ela é, o lugar que ela pertence,
Vence, qual é o papel dela dentro da história e o que às vezes é preciso sacrificar pra fazer certas coisas acontecerem. E eu acho que quando a gente chega no final do arco da Shay, é fácil perceber que o arco dela começou muito antes, com essa primeira decisão dela de seguir um caminho diferente do que a família dela esperava. O arco do Hilo também é extremamente interessante. Ele é um personagem que ele parece muito descontrolado no começo da história, mas ele vai precisar encontrar um certo chão aqui pra lidar com algumas coisas, e isso vai exigindo dele cada vez mais. E no último livro ele chega a surpreender com algumas decisões, o que é super interessante, assim, porque no ponto em que a gente tá da história, onde já se passaram 20 e poucos anos, você, enquanto leitor, você acha que você conhece os personagens, então você não acha que nada mais de diferente vai aparecer, nada mais de diferente vai surgir, e os personagens sim conseguem surpreender a gente constantemente. O Lan, acho que de todos os personagens, ele é o que é mais plano no que ele é apresentado pra gente e na verdade que ele carrega ao longo da história, assim. Ele é um personagem que cresceu com esse estigma de que ele vai ser o herdeiro desse clã, e ele manteve a cabeça dele muito centrada em ser um bom pilar, custe o que custar, e tentar não deturpar os próprios princípios aí por causa dessa posição, e de realmente manter essa sensação de paz acontecendo. Só que isso vem com consequências que vão cobrar um peso muito forte dele, inclusive na visão e no olhar desse avô que ainda tá vivo e que tá ali observando as decisões que ele tá tomando, que no começo do livro, por exemplo, por esse avô ainda tá vivo, muitas das pessoas do clã sequer reconhecem que o Lan é realmente o novo pilar. É uma visão nova de como governar algo que é muito antigo e que tem uma tradição muito grande. E ao longo dessa série, eu acho que essa é uma das coisas também que é super interessante. É ver como é difícil transformar uma organização que já tá enraizada há tanto tempo, que tudo que é novo, tudo que é uma política diferente, tudo que é uma decisão diferente causa dúvida, causa desconforto, causa essa sensação de que algo muito precioso que estava funcionando há muito tempo pode ser mudado e deteriorado para sempre, né? E do quanto existe resistência à mudança. Só que as coisas estão mudando o tempo inteiro, e o que vários desses personagens estão tentando refletir aqui é exatamente isso, para conseguirem sobreviver, porque se eles não mudarem algo na forma como as coisas estão sendo feitas, eles não vão conseguir sobreviver aos tempos modernos aqui, que vem com o olhar realmente do mundo exterior nesse mercado de Jade. Como eu falei pra vocês, eu não li na edição brasileira, então eu não sei como é que tá a tradução, tá? Eu tenho essas minhas edições aqui, que é a edição hardcover da capa original, e aí eu recentemente adquiri uma outra edição, que é a edição que eu vou manter. Essa trilogia aqui de capa dura eu vou me desfazer, e aí eu comprei as edições da Broken Binding, que são simplesmente belíssimas. E quando eu comprei essas edições, eu não tinha terminado de ler a série, e eu fiquei meio assim, mas nossa, valeu cada centavo. Essa aqui é a edição de Jade City sem a jacket. Eu vou deixar linkado aqui embaixo um Reels que eu fiz lá pro Instagram, onde eu mostro em mais detalhes. Essa aqui é a edição então da Broken Binding. Olhem essa pintura lateral, se não é belíssima demais. E em cada um dos livros tem um personagem diferente. Aqui, essa primeira edição é verde, né? Se mantém as cores. A segunda edição é Jade War, também novamente com a mesma arte gráfica. Outro personagem, aqui as laterais. E o terceiro livro, que é o Jade Legacy em azul, novamente com as laterais pintadas. E eles lado a lado são simplesmente maravilhosos, parecem vitrais. Eu fiquei muito feliz com essa aquisição, e vão ser essas as edições que eu vou manter na estante. As capas da jacket ficaram assim, ó. A capa polêmica do primeiro livro, que ninguém gostou. As capas são uma cena do livro, tá, gente? Então essa aqui é a primeira cena. Eu acho que o personagem que tinha que estar na capa era esse aqui, não esse aqui, mas enfim. Essa foi a escolha, né, deles. Essa cena aqui de Jade War, essa aqui eu gosto, tá? Essa capa que eu gosto, de Jade War também é muito incrível. Ela inteirinha aí pra vocês. E a cena de Jade Legacy, bastante sombria, porque este livro é bastante sombrio, tá? Assim como toda a série é bastante sombria. Acho que só faltou talvez mencionar que, além dos pontos de vista principal que a gente tem no livro, tem um outro ponto de vista que vai costurando o livro, que é um ponto de vista específico, que eu falei no começo do vídeo, mas ele segue até o último livro, e tem também pequenos interlúdios, onde nós vamos ficar sabendo um pouco mais sobre como eram as coisas antes, sobre a fundação das coisas aqui. Então volta-se um pouco no passado para contar essa outra história, que vai também refletindo, de certa forma, as decisões do passado nas coisas que a gente tá vendo acontecer no presente dessa saga.
Então assim, gente, eu queria deixar essa recomendação pra vocês porque foi um pequeno surto que eu vivi esse ano. Eu tinha gostado de Jade City quando eu li pela primeira vez, mas assim, ter relido fez toda a diferença pra mim. Eu estava super empolgada, eu gostei bem mais do livro na releitura e foi muito, 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 muito legal ler a série de cabo a rabo e pegar os livros, assim, porque é uma montanha-russa de emoções, os personagens são incríveis, a história é incrível. Eu gosto muito de livros que não seguem uma previsibilidade de acontecimentos, que o tempo todo estão surpreendendo, e é muito raro realmente encontrar eles. E essa história, ainda mais pra ela se passar num longo período de tempo, ela podia ter ficado monótona em vários momentos, porque a gente tem personagens diferentes entrando na história. No último livro, por exemplo, tem toda uma nova geração de personagens, mas não, a Fonda Lee consegue costurar as coisas muito, muito, muito bem. E eu realmente fiquei muito satisfeita com essa leitura, porque eu tava esperando que fosse uma boa trilogia, mas eu não tava esperando que fosse ser tão boa quanto foi, e do quão empolgada eu fiquei, e do quanto eu leria mais se tivesse, mas ao mesmo tempo eu sei que precisava encerrar, encerrou de uma forma excelente. E essa é uma adaptação que eu não vejo a hora de ser anunciada, porque eu acho que se transformar numa série de TV vai ser simplesmente incrível. Vai ser simplesmente incrível, então fica aqui já o meu voto e a minha torcida para que isso venha acontecer um dia. Como eu falei, os livros estão sendo publicados aqui no Brasil pela Alta, temos o primeiro livro, o segundo livro já foi anunciado, imagino que o terceiro deva chegar aí em breve também. Vou deixar links para vocês aqui embaixo e quero que vocês me contem aí nos comentários se vocês já conheciam essa série, se ficaram com vontade de ler, se já leram o primeiro livro, ou de repente também quem já concluiu essa trilogia e os leitores bilíngues que já se adiantaram e também já concluíram essa série, o que vocês acharam? E se vocês têm alguma outra coisa semelhante também pra indicar que eu tô nessa vibe de cabeças rolando, imprevisibilidade e muita treta rolando o livro inteiro. Tá. É isso, eu fico por aqui. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixa o seu joinha aqui pra ajudar na divulgação e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!